Olá, boa noite. A gente vai começar agora esse espaço do Octo Vivo, lembrando um assunto que a gente já falou em outro momento, num espaço da Fundação Maurício Trotti Sobrinho, sobre como contar histórias de outras maneiras e para deixar os alunos mais interessados, mais aplicados, puxar a atenção deles com novas tecnologias. E nesse dia a gente falou sobre storytelling. Só que hoje a gente vai falar de novo sobre esse assunto, sobre essa ferramenta, mas voltado para as pequenas empresas. E pode ser uma boa para marcar bem a tua empresa, para integrar os funcionários, contar a história da tua empresa e principalmente pensar na tua marca. É isso mesmo? Exatamente. Expliquei bem? Perfeitamente. Foi só uma introdução, tu vai aprofundar com a gente. Tudo bem, Fernando? Palácio, né? Bem-vindo. Bem, obrigado. Fernando é sócio fundador da Storytellers, que acho que é o primeiro escritório que pensa isso aqui no país, né? Isso, desde 2006. Muito bom, super recente se a gente for pensar, né? Super, sim. Uma coisa muito nova. No mundo corporativo é recente. É verdade, porque o foco de vocês é pro mundo corporativo com o storytelling, né? Sim, sim. Muito bom. Não só necessariamente, mas o foco sempre está aí. Sim. Acho que para a gente dar um start na nossa conversa, a gente dá uma explicada muito breve, porque vai que alguém é a primeira vez que está ouvindo falar no storytelling. Mas é simples, né? É só a gente desmembrar a própria palavra, né? Isso. Dá uma explicação rápida pra gente. Story do storytelling, eu olho para onde? Aqui, para 3, ok. Pode ser? Não, minto, para 1. Para 1. Pronto. Então, pronto. Então, story do storytelling, na hora que a gente pensa, por exemplo, a história das 1001 Noites. Já ouviu falar da história das 1001 Noites? Sim. Tem alguma ideia, né? Sherazade, esse tipo de coisa. Isso é o story do storytelling, é a história que vem na sua cabeça. Né? Vai vir um personagem, vai vir um lugar, vai vir alguma coisa. O telling do storytelling é como essa história é contada. É um filme, é um livro. Quem contou, se eu contar aqui ao vivo, é uma versão narrativa. Então, são duas coisas diferentes. E a história pode ser baseada em fatos reais, a história pode ser fictícia. A gente pode contar a história do fundador da empresa, mas também pode contar a história do consumidor da marca. Ou pode criar um personagem que faça parte de um anúncio, alguma coisa assim. Então, tem várias formas da gente olhar para isso. Mas a ideia é sempre retomar uma coisa muito antiga da humanidade, que é sentar ao redor da fogueira e contar a história. E cada vez isso foi evoluindo. Aí virou cinema, virou literatura, virou game. Mas tudo no final a gente está querendo passar uma experiência que alguém viveu para ensinar outras pessoas que não viveram aquilo. Muito bom. Então, na verdade, é uma coisa que já está na nossa essência. Sim, é só a gente aplicar de uma maneira mais organizada, mais planejada, de acordo com o perfil da tua empresa, por exemplo. Exatamente, exatamente. No caso da história de uma empresa, agora focando já mais na atividade de vocês, aí, onde é que qual parte da história é importante, ou todas as partes da história são importantes? Tem pelo menos umas 5 partes da história que são muito importantes. Né? Então tem, por exemplo, a história de origem. Como que surgiu essa empresa? Né? Você fala assim, uma startup, está acabando de nascer, nem existe ainda, mas tem a ideia. Né? Se ele quer fundar a empresa, ele tem por algum motivo, ele pensou, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero inovar nisso aqui, existe esse espaço de mercado. Então, essa história é importante, para que as pessoas saibam o propósito que existe por trás da empresa. De onde é que veio? Da onde que veio. E é uma empresa de 100 anos a mesma coisa, uma multinacional, nasceu de uma ideia de alguém, um dia foi uma startup. Então, é a mesma coisa. Então, se vê bastante as empresas se posicionando dessa maneira, nós que estamos aqui há tantos anos, exatamente. desde tanto. Porque, e aí ele vai trazer uma outra coisa, de olha, a gente está esse tempo todo, a gente sempre tem o mesmo propósito, a gente sempre quis realizar sonhos, a gente sempre quis promover alegria para as pessoas, então ele sempre vai trazer alguma essência de história que é a base, que é o propósito, que é o motivo do porquê ela existe. Esse é um tipo de história, mas tem outros. Né? Tem um tipo de história que é como consumir o meu produto. Né? Então, por exemplo, eu faço cereal matinal. Né? E aí, como é que é a melhor forma de consumir? Você pode tomar com leite no café da manhã. Eu lembro do Todd que tinha isso aí, que era bote 2 colheradas. Exatamente. Aí tu pensava, vou fazer aquilo que estão me falando na propaganda e vai ficar delicioso. Funcionou contigo esse Funcionou totalmente. Exatamente. Pipoca e Guaraná. Exatamente. Então, no nível muito direcionado e muito simples, né? Como começar, é sempre por aí. Algumas histórias que vão ter funções muito específicas. Então, explicar alguma coisa, trazer alguma informação adicional. E com o tempo você vai sofisticando essa história. Começa a usar personagem, começa a usar uma estrutura dramática. Né? E aí você pode chegar em coisas muito grandes. Né? A gente está falando de pequena e média empresa, mas a gente consegue chegar em coisas muito grandes, como um filme de Hollywood que ao invés de ser um anúncio de 30 segundos, você faz um filme de 2 horas e meia para vender uma marca, né? Para vender um produto, que é, por exemplo, o Náufrago. Você assistiu o Náufrago? Sim. Do Tom Hanks? Wilson.
Wilson, FedEx. Nossa, cara. Mas é um anúncio de 2 horas e meia que as pessoas pagam ingresso para ir no cinema, assistir. A Heineken faz muito bem isso. A Heineken usa muito. É interessante as empresas também renovarem o seu storytelling, né? Porque, como o Fabrício estava comentando, as empresas cada vez mais, empresas que sempre fizeram, algumas que começam mais tarde, a contar a sua história. Nós que estamos aqui desde 1940. Mas os funcionários são cada vez mais jovens, né? Então, como prender esse funcionário para conhecer a história da própria empresa, né? Aquele momento de integração, né? Quando chega na empresa. Porque daí tu vai passar ali para ele um filme de 5 horas que foi produzido em 1980. Não, né? Então, acho que a própria empresa também estar atenta a como renovar esse storytelling também é importante. Seja grande, uma empresa grande ou uma empresa pequena, né? Sem dúvida. E assim, 2 coisas são muito importantes nesse ponto, né? A primeira é que realmente o contexto social muda. Claro. Então a empresa tinha essa história, mas hoje ela não é mais aquilo de onde ela surgiu. Ela mudou, ela cresceu, ela evoluiu. Tem empresa que nasceu fazendo papel e depois virou celular, né? A Nokia é um exemplo disso. Ela no começo trabalhava com papel, depois começou com celular. Cada vez vai fazendo uma coisa diferente. Então isso já é importante. Papel, Era papel. Eu não sabia disso. Rapaz. O Fabrício vai sair chocado dessa entrevista hoje. Muitas coisas novas. Então tem algumas empresas que elas se reposicionam, que elas mudam de lugar. Então isso é importante recontar essa história. E a segunda coisa muito importante é porque também a linguagem muda. Né? Então, hoje em dia, por exemplo, a gente tem muito contato com muita história. Seja através de seriado, seja através da internet, com vídeo no YouTube, ou Snapchat. Né? Snapchat são historinhas rápidas de 10 segundos. Né? Então, você tem muita história, a gente vive muita história. E de 100 anos para cá, isso mudou muito o mundo. Né? Porque dos primórdios das cavernas até 100 anos atrás, você aprendia história com seu pai. Seu pai contava história para você, seu avô contava história para você. E todo mundo ia aprendendo de geração em geração. Você ouvia história, recontava história. Né? Vocês conhecem criança? Tem criança perto? Sim. Tenho. Sim. Então já deve ter contado uma história que ela fala de novo. Né? E de novo. Tem essa coisa do Graças de novo. ao irmão, eu Tem sei de cor, todos os clássicos da Disney, sei de cor 10 vezes cada um. Ver filme, nossa, ver filme várias Frozen vezes canta, o mesmo filme. Minha sobrinha aprendeu a cantar inglês antes de falar português. Nosso curador falou aqui no ponto, até os Teletubbies, inclusive tinha uma coisa voltada, né? Que era sempre falava de novo. Isso, porque isso faz parte que a da criança infância, tem isso, né? No desenvolvimento, tem a isso. repetição faz parte do desenvolvimento. Exatamente. Só que 100 anos atrás surge o cinema, e o cinema muda um pouco a forma... Até então a gente ouvia e falava de novo, aí você conta história de novo, aí de novo. Você ouviu várias vezes, você aprende a contar. Agora, a hora que você vê a história, você saiu da tradição oral e vai para um novo formato imagético. Então a gente virou muito mais crítico do que contador de história. Porque a gente consome um filme, conta a mesma história, que um livro demoraria 1 semana e em 2 horas o filme conta. Então a gente tem mais acesso a mais histórias mais rápido. Mas a gente desaprendeu a contar. Então, essa é uma coisa geral. Por isso que vai servir para a educação, e vai servir para a empresa, e vai servir para vários setores diferentes. Até o médico pode aprender a contar história, porque ele sabe tudo do corpo humano, mas não necessariamente do ser humano. Sim. Porque a gente desaprendeu uma coisa que a humanidade sempre teve. Com certeza. Né? E isso que tu comentaste, exemplo que deu pro Fabrício da Nokia, que ele ficou surpreso, que mudou completamente, né? O seu trabalho, né? A sua produção. Isso também é um momento importante, delicado, que a empresa vai ter que conseguir manter a credibilidade. Sim. Né? E nesse momento, então, normalmente nesses casos, as empresas grandes têm ali o marketing, né? Uma boa agência de marketing contratada. Mas se uma empresa já tem um bom storytelling para passar para essa agência, já é meio caminho andado para esse produto novo. É, né? 80% do... Porque nenhum produto novo vem do nada. Sim. Né? Tem um porquê de migrar de um lugar para outro. Então, se a história já está bem contada, na hora que você fala, bom, eu fazia tal coisa, agora eu vou fazer outra, vai fazer sentido. Né? Mesmo que assim, eu fazia buscador de site, eu era um site de busca na internet, igual o Google. E agora eu comecei a trabalhar com energia. Mas na hora que você vai entender, a história tem a lógica, porque para a pessoa usar o buscador, ela precisa da energia, ele começa a perceber que a energia vai dar um problema lá no futuro, então ele começa a antecipar e começa a investir nisso. E quem é responsável por contar essa história, digamos, dentro da empresa? É o departamento de propaganda, de marketing? Quem é que conta essa história ou é todo mundo? Então, todo mundo. Por isso que o storytelling tem que ser bem passado internamente, que era o que a gente conversava antes, né, Fabrício? A gente estava se questionando ali, será que isso pode ser usado dentro da própria empresa? Que a gente falou antes, né? Sim. Entre os funcionários. Mas a gente trabalhar numa empresa e não saber o que essa empresa representa, né? A visão unificada acho que deve ser fundamental ali. Exatamente. Então, um dos primeiros projetos que eu fiz foi esse. Era uma apresentação de PowerPoint, tinha 1.248 slides de PowerPoint.
para explicar como que eram as marcas, como elas funcionavam. E era para mostrar para os próprios funcionários que estavam entrando na empresa e para os antigos também entenderem a mudança, que a marca ia mudar. E eles perceberam que mostrar 1.248 slides de PowerPoint vai ser cansativo. Sim. Então o que a gente fez? A gente transformou numa peça de teatro. Eram 4 marcas. As marcas são para quem? Homem ou mulher? Mulher. Então vão ser 4 mulheres. Vamos personificar. Se a marca fosse uma pessoa, como seria? Seria uma mulher, assim, assada. Então vão ser 4 irmãs, já que são 4 marcas mulheres. A gente vai criando uma metáfora e aí fez uma peça de teatro de 1 hora. E tudo aquilo que estava nos 1.248 slides, a gente contou em 1 hora de teatro. E divertido. Muito mais divertido. E as pessoas começaram a falar, entendi, parece aquela minha sobrinha mimada. Ela realmente não faria aquilo que eu estou pensando que ela faria. Tu coloca ela no cérebro onde tu acha que ela tem que estar dentro do cérebro da pessoa ali. Exatamente. Você dá um play, Bacana, você cria uma cena, você desenrola uma cena. Sim. E aí é muito mais fácil aprender quando assim, eu não tô te falando a verdade, eu tô te mostrando uma história e você conclui por você. E isso que é o forte do storytelling. Não é uma coisa assim, olha, faça isso. Não. Eu vou te contar uma história, você faz o que você quiser. É aí que tá a força. E como a gente agora falou de grandes marcas, né? Mas as pequenas empresas, como elas podem começar a pensar no storytelling? Porque também é importante elas terem isso, né? Vai que daqui a pouco também a empresa cresce, não dá para se perder a essência dela, né? Porque tem muito valor isso mais para frente numa empresa. Sim, claro. A pequena empresa, na verdade, tem uma grande vantagem. Porque como ela está muitas vezes com menos gente, é mais fácil alinhar o discurso para todo mundo. Na hora que você fala uma empresa grande, uma multinacional, tem sede em vários países, a hora que as pessoas começam a ver, fica uma coisa meio fragmentada. Não, mas o que ele está falando na Inglaterra é diferente do que ele fala aqui. Aí você vai viajar e fala, não tem nada a ver. Uma empresa pequena não dá para fazer a história ser muito coerente, muito concisa, muito bem contada. E aí todo mundo que tiver acesso à história, mesmo que seja menos pessoas, porque é uma empresa pequena, atinge menos pessoas, as pessoas que entrarem em contato vão ficar muito esclarecidas com relação àquilo. Muito legal. Então tem essa grande vantagem. E principalmente numa startup que está começando, aí é uma folha em branco, ela pode contar qualquer história. Né? E só tem um perigo muito grande, que é mentir. Sim, eu ia chegar nesse ponto, porque é tudo muito legal, muito criativo, mas tem um limite para a criatividade ali, né? Não fugir dos fatos, jamais. Imagina, isso pode fazer tudo se perder, né? Pode fazer, e faz. Credibilidade. E faz. E já deve ter acontecido várias histórias. Várias. Eu até posso contar uns exemplos aqui, mas basicamente o que acontece normalmente é as pessoas ficam interessadas no storytelling. Fala, legal, vamos criar, vamos inventar uma história. E aí inventa uma história. E começa a gostar tanto daquela história, falando, poderia ser tão legal se ela fosse verdade, vamos falar que ela é de verdade. E aí ultrapassa uma barreira que não pode, que é a diferença entre ficção e mentira. Sim. Pode parecer sinônimo, mas é muito diferente. Com certeza. Ficção é quando a gente concorda. Você assistiu Avatar? Sim. Avatar é o filme mais assistido no cinema. Em algum momento, se eu te falar que não existe aquele planeta nave, você vai ficar chateada? Não, porque a gente sabe que não existe. A gente sabe que não existe, é fantasia convencionada. Isso aí. Agora, se você compra uma marca que você adora porque falaram que o avô fundou a empresa... Lembrei de um exemplo. Agora tu falou do avô, me lembrei dessa história. Uma mentira que era comum, funciona embaixo d'água. Essa é sacanagem. Não funciona. Essa é sacanagem. A prova d'água, não, ele é resistente à água. É uma palavrinha ali que muda tudo, cara. Então. E acaba com a minha fidelidade num produto ali. E no passado, isso era mais tranquilo de se resolver. Porque no passado é aquilo. 2, 3 pessoas vão ficar chateadas porque tentou usar na água, quebrou e tudo bem. Hoje em dia, se eu faço isso e quebra, aí eu vou e filme, coloco no YouTube, e aí tem 1 milhão de views. É só eu que quebrei, mas são 1 milhão de pessoas sentindo que quebrou dele também. Exatamente. É um prejuízo de bilhões, às vezes. E e agora numa época que a gente está arrumando para lojas cada vez mais virtuais, né? E quando tu fizer uma pesquisa, o primeiro acesso que tu vai ter vai ser virtual, então tu já vai ter aquela avaliação na sua cara. Exatamente. Tu pode acabar com o negócio. Se for um negócio que está começando, né? Pode acabar com o negócio. Acaba. Vamos falar do livro? Vamos. Um livro recente, foi esse ano, em julho. Guia completo de storytelling. Isso. O que reúne essa obra, Fernando? É o seguinte, esse livro eu escrevi com a professora Marta Terenzio, que é minha sócia Deixa eu te também. ajudar, a gente mostra Obrigado. Ela também é professora comigo no curso e a gente escreveu, já foi uma tarefa muito árdua escrever um livro a 4 mãos. Né? E o que aconteceu? Muitos alunos, em todos os cursos, eu já treinei mais de 1.000 pessoas, curso no Brasil, fora do Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, enfim. E o que acontece? Os alunos sempre falavam assim, principalmente no Brasil, mas fora também, me dá uma bibliografia, eu quero aprofundar mais, eu quero estudar mais, que tenha mais técnica, que eu possa... Entendi, achei legal, mas eu quero mais, agora eu quero ir mais a fundo.
E não tinha uma bibliografia muito completa, tinham coisas muito direcionadas ao storytelling para marcas, ou então storytelling no roteiro de cinema. Eram todas coisas muito fragmentadas. A gente resolveu fazer um livro mais completo, que pudesse abordar várias coisas. Aqui a gente fala de storytelling na psicologia, no direito, na política, na ciência, como várias áreas conseguem usar o storytelling dentro da empresa, fora da empresa. Então essa pergunta que você começou me fazendo, né, se dá para usar dentro, se é um capítulo inteiro para falar dentro, um capítulo inteiro para falar Legal. fora. Então a gente quis aprofundar muito a ideia que seja realmente um guia de referência, que é um livro de 450 páginas, que ele chegou a ter 850 e a editora falou que não ia dar, então a gente cortou e foi aquela coisa. A gente chegou no Legal. melhores momentos que a gente tinha para passar bem aprofundado. Então a ideia foi muito... Eu já fiquei curiosíssima aqui, ó. Você vai aprender a fazer, vai poder replicar a estratégia que surgiu do entretenimento com a fantástica fábrica de chocolates, que hoje é a propriedade de uma frente de negócio multimilionária. Eu fiquei curiosíssima, porque é um dos meus filmes preferidos. É mesmo? Eu fiquei muito curiosa. Eu acho um filme fantástico, porque ele tem tantas essências diferentes. O antigo, né? Muito bom. Concordo contigo. Quer conhecer essa história? Essa história ela é bem legal. É rápida? Ela é rápida. Temos tempo, Caco? Uma história rapidinho? Tem porque eles estão conectados Vamos lá. ali. Então a história é o seguinte, esse era um livro, né? Fantástico, era do Charlie, a fábrica de chocolate. Aí a Quaker comprou quando eles foram transformar em filme, a Quaker comprou os direitos e fez chocolate que deu errado. Ele derretia e aí não deu muito certo. O escritor, o autor do livro, ele odiou o filme e proibiu que fosse feito o filme enquanto ele estivesse vivo. Aí, na hora que ele faleceu, pegaram os direitos e passaram para refilmar aí com o Tim Burton. Aí a Nestlé comprou os direitos de uso da imagem e lançou a linha inteira Wonka, a balinha. E hoje em dia é uma linha de 200, 300 milhões de dólares. O filme do Tim Burton. Porque usou o filme... Não foi o primeiro, foi o segundo. É isso. Esse storytelling, ele é basicamente, ele é o filme, vai ajudar a vender chocolate, bala. Espertos, não? Exatamente. Espertos. Não, assim, tem valor. O segundo filme tem um valor. Não, claro, com certeza. Mas tem. o primeiro a história é muito bacana. É que talvez seja saudosismo, né? Exatamente, acho que é o saudosismo que nasceu em Provavelmente 1980. Uma história que da nossa infância sempre vai ser Mais querida. melhor, né? Vai ser, É parecer verdade. melhor, pelo menos. E o link, então, para o pessoal saber mais do livro, dos projetos, das palestras. Tem a guiastorytelling.com.br, você vai cair num site que fala bastante sobre o livro, tem o link para comprar. E o site da storytellers.com.br também, a gente sempre tem artigo toda semana, várias novidades Muito lá. bom. Muito obrigada por Imagina, eu que presença. agradeço. Foi um prazer. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, Fernando. Obrigado.